pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje a gente vai falar sobre os gêneros textuais e tipos textuais, tá bom? Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria lembrar para vocês que essa aula provavelmente hoje seria gravada, tá? Em formato de live, a gente ia ter ela ao vivo com vocês, conversando. Porém, pessoal, a gente tem muita divergência de horário, tem aluno que pode um horário, tem aluno que pode outro, então eu resolvi gravar as aulas a partir de agora e a gente vai ter todas as nossas aulas gravadas, tá? E vou mandar o link para vocês pelo Google Forms. As atividades também vão estar disponíveis, então assim que você assistir essa aula, preenche as atividades, me manda um feedbackzinho lá, tá bom? Pra eu ficar sabendo que você respondeu, tá bom? Além disso, vai ter uma caixinha para você deixar a sua opinião sobre essa aula, o que você achou, o que você precisa, o que você acha que precisa ser melhorado, tá bom? Estou sempre aberto a novas ideias, tá? Então é isso, vamos para a nossa aula de hoje, que a gente vai conversar um pouquinho sobre gêneros textuais e tipos textuais. Mas a gente entender o que é gênero textual e tipo textual, a gente precisa entender o que é um texto, tá? Dentro da língua portuguesa, consideramos como texto qualquer sentença oral ou escrita que faça sentido. Então, se eu vejo uma placa lá na rua ou um semáforo, eu posso classificar ele como um texto. Por quê? Porque é aquilo que eu entendo, aquilo que faz sentido para mim. Por exemplo, se eu faço isso aqui, olha, isso aqui faz sentido, é um joia, né? As pessoas entendem que isso aqui é um joia. É um sinal positivo, de joia, de legal, alguma coisa. Faz sentido, então é um texto, tá? Então, dentro da língua portuguesa, a gente entende que é texto toda sentença oral ou escrita, tá? Oral é aquela sentença falada, aquilo que a gente fala ou que a gente escreve, tá? Então, tem texto escrito e tem texto não escrito. O que eu estou falando para vocês é um vídeo, estou gravando aqui nesse momento, o que eu estou falando também se trata de um texto, tá? Por que um texto? Porque vocês entendem o que eu estou falando e assim, portanto, é uma sentença que eu estou repassando para vocês, tá? Dentro dos textos, a gente tem os tipos textuais. São entre 5 e 9 tipos textuais, tá? Isso varia de linguista para linguista, tá? Mas hoje aqui, dentro da nossa aula, a gente vai conhecer apenas 6 deles, tá? Pessoal, se tiver algum barulho aí durante a nossa aula, tá? Algum ruído, eu peço até que vocês me compreendam, tá? Peço a compreensão de vocês, porque isso pode acontecer porque eu estou na área rural e não estou num lugar muito preparado para gravar essas aulas online, mas a gente não é nada que atrapalhe a nossa aula, tá? Mas pode acontecer de ter um ruído, um animal gritar, alguma coisa. Bom, a gente tem alguns tipos textuais, tá? A gente tem o tipo textual narrativo, o argumentativo, o descritivo, o prescritivo, o expositivo e o injuntivo. São esses aí, tá? É muito importante a gente conhecer eles para não confundir. Geralmente as pessoas conhecem a narração, a dissertação e a descrição, tá? E aí muita gente acha que isso aqui é gênero textual. Não é, tá, pessoal? Às vezes até a dissertação até pode ser ali classificada como gênero textual, mas é importante a gente não generalizar, porque nem tudo é o que parece dentro da língua portuguesa. A gente tem que lembrar que a língua portuguesa é muito abrangente. Por exemplo, a gente tem dentro do gênero narrativo traços fixos, tá? E um dos traços fixos do gênero narrativo, a gente sempre precisa ter personagem e espaço e tempo. Então, dentro do gênero narrativo, a gente precisa entender que um texto, para ele ser uma narração, ele precisa acontecer em um espaço, em um tempo, e precisa ter um personagem, um autor, alguém que fez aquela ação, tá? Depois a gente vai conhecer mais ali nos gêneros textuais que tipos de textos exatamente podem ser narrativos ou não, tá? No gênero argumentativo, a gente precisa ter um texto ali que tenha argumentos, tá? Que ele pode até ali combinar ou combinar com o narrativo, mas eu preciso ter ali o argumento do interlocutor, tá bom? Do autor desse texto. Eu preciso entender qual é a opinião dele referente a esse assunto, tá? Então, geralmente ali a gente vai ter crônica, tá? Artigo de opinião pública, alguma coisa nesse sentido, tá bom? A gente vai ter também, pessoal, outros tipos de gêneros textuais, como é o caso também do gênero descritivo. O gênero descritivo, ele não é igual ao narrativo e nem muito menos igual ao argumentativo, tá? O tipo textual descritivo, ele vai ter uma característica diferente. Por exemplo, no gênero textual descritivo, a gente vai ter a característica de descrição. Sabe quando você pega ali, compra um celular, por exemplo, aí você lê a caixinha, aí lá vem uma descrição do produto. Ah, por exemplo, a câmera dele
uma câmera de 50 megapixels, a memória é uma memória de 32 GB, essas informações são descritivas, tá? Então, isso caracteriza um gênero textual, um tipo textual, como descritivo, tá? Depois a gente vai ver lá nos gêneros a diferença ali entre gênero e tipo, porque é uma linha muito tênue ali entre você confundir o que é gênero e tipo, tá? Às vezes a gente até na fala acaba confundindo mesmo, tá? A gente tem também o tipo textual expositivo, e aí ele tem a função de expor alguma coisa, tá? E nesse tipo textual a gente tem ali elementos como exposição, né? Como jornal, tá bom? E revista, qualquer coisa que venha tratar de algum tipo de exposição, tá bom? A gente também tem os prescritivos, tá? O gênero textual, o tipo textual prescritivo, ele vai trabalhar principalmente com textos que trabalham com exposição de alguma coisa, prescrição de alguma coisa, como receita médica, receita de algum animal, receita de medicamento, algo que está prescrevendo algo para você. A gente tem também o gênero textual injuntivo. Ele é bem parecido com o descritivo, tá? E com o prescritivo, mas aqui segue uma outra fórmula, tá? Que é importante a gente prestar bastante atenção. Por quê? O injuntivo, ele não é, embora ele descreva algumas coisas, ele não é exatamente uma descrição, tá? de uma coisa. Ele é mais ali como um roteiro, um manual que você deve seguir. Ele vai te dar orientações para você realizar uma tarefa, por exemplo. Digamos que você vai cozinhar algum tipo de alimento. Então você vai pegar uma receita. Então a receita ela é um gênero textual que pertence ao tipo injuntivo. Por quê? Porque ela vai te dar orientações ali de como você realizar esse tipo de ação. Então ficou fácil, né? Agora vocês entenderam quais são os tipos textuais e como mais ou menos eles funcionam. E o que são os gêneros textuais, tá pessoal? Os gêneros textuais são uma subclasse dos tipos textuais. Por exemplo, se a gente tiver uma narração, tá? Narração é tipo textual. Aí biografia é um tipo de gênero textual que pertence ao tipo textual narrativo, entendeu? E aí, pessoal, a gente tem, para cada tipo textual, a gente tem um tipo de texto. Como, por exemplo, no tipo textual argumentativo, a gente, como eu já falei para vocês, a gente tem crônica, tá? A gente tem artigos de opinião pública, tem carta aberta, esses artigos que geralmente levam opinião. Isso é gênero, tá? Por exemplo, uma crônica é um gênero textual. Já a argumentação é um tipo textual, tá? Então, por exemplo, os gêneros textuais eles são mais abertos, tá? Já o tipo textual ele é mais fixo, tem elementos ali fixos dele, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula explicando cada tipo textual, tá bom? De um por um, tá? Bem detalhado, tá? Uma aula só para um tipo textual. E nessa aula eu explico, por exemplo, os tipos de gênero que cada tipo tem. Apesar de que eu acho que nessa aula já ficou bastante completo, eu acho que você já entendeu bastante ali, o que eu estou tentando realmente passar. Mas se ficou alguma dúvida, deixa ali na caixinha de feedback, tá bom? Respondam as atividades propostas dessa aula. Eu aguardo vocês, tá? Então é isso. Tchau, tchau. Boa aula. E aguarde a próxima aula que eu acho que vai ser de geografia, para você responder também ali no Google Forms, tá?